Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Nós que aqui estamos no templo, você que está em casa ou em qualquer outro local, participando conosco deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aqui nós viemos para louvá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, mas também para estarmos em comunhão uns com os outros, não é? Eu quero convidar a toda a igreja que aqui presente está, que se coloque em pé neste momento. Você que é nosso convidado, você que já é daqui, mas todos nós vamos estar em pé. No início deste culto, nós vamos louvar ao Senhor através da nossa comunhão. E qual é a nossa comunhão? É você olhar para o seu lado, dar um abraço quem está do seu lado. É a comunhão santa que nós temos em Cristo Jesus. Dê um abraço, mesmo que você seja esposo, esposa, filho, pai, mãe, amigo, tio, avó. Dê um abraço, que às vezes você não abraçou ainda. O dia de hoje, né? A pessoa que está do seu lado, mesmo estando na sua casa. E você que está em casa também ou em outro local, se tem alguém do seu lado, dê um abraço também. Eu já estive com essa turma aqui, mas não abracei. Que o Senhor abençoe a todos nós nesta noite. Bom, queridos, nós retornarmos à casa de nosso Deus. É muito bom, é uma comunhão santa. E nós queremos iniciar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, lendo o que está na palavra do Senhor, em João 14, versículos de 1 até o versículo 6. E eu quero te convidar a juntos nós lermos essa porção da palavra de Deus. Vamos ler com muita firmeza? Vamos juntos? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha a palavra do nosso Deus. Creia nisso, querido, creia nisso. Você está tendo a oportunidade de ler, de recitar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E se você tem algum desejo no seu coração, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Algum pedido, alguma graça recebida, porque você sabe que o Senhor está cuidando de você. Então eu gostaria que você colocasse de pé. Gostaria de convidar as crianças já para vir aqui à frente. Nós vamos também estar intercedendo por elas. Eu creio nisso mesmo, querido. Eu creio que você tem graça. Eu creio que você tem pedido a fazer gratidão no seu coração. Coloque-se diante do Senhor. Eu sei disso. Por isso a igreja está toda de pé. Porque cada um de nós tem o nosso pedido, a nossa graça. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Você que está em casa também, coloque a sua vida diante do Pai Celeste. E nós vamos estar orando. Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, confiantes que Tu és o nosso Deus, a rocha da nossa salvação, o Deus em quem nós confiamos. E é por isso que nós nos colocamos diante de Ti. As crianças estão aqui também, confiantes em Ti. Os adultos, Senhor, os mais experimentados em idades, nós estamos aqui porque confiamos em Ti. Tu que sondas os corações, sabes tão bem o que sentimos,
o que estamos pedindo, o que estamos clamando, qual é o nosso choro. Senhor, entra com providência na nossa vida, Senhor, e ouve o clamor da tua igreja, ó Deus de amor. Os enlutados da tua casa, que o Senhor possa consolar. Os enfermos, que haja cura em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar os médicos que estão cuidando deles, os remédios que estão tomando, para que eles façam bem, Senhor, e que eles possam logo, logo, os que estão em casa, estarem conosco. Senhor, aqueles que estão desanimados, enfraquecidos, todos possam experimentar o teu cuidado, a tua bondade, o teu amor generoso, a tua companhia, o teu consolo e o teu conforto, em nome de Jesus, Senhor. Deus bendito, abençoe as criancinhas que vão sair agora, as menorzinhas e as maiores, que possam também, ó Deus, ali na sala das crianças, experimentarem o teu cuidado, ouvirem a tua voz e aprenderem do Senhor. Agradecemos pelos aniversariantes desta semana. Que o Senhor possa acrescentar-lhes vida, Senhor, com qualidade, com saúde, mas acima de tudo, Senhor, que eles possam experimentar, conhecer-te mais e mais, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, com perdão das nossas faltas. Dizemos todos amém. Então, amém. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Cuidando de mim, de você, está cuidando de nós, amém, igreja? Amém, igreja? Amém, sim, o Senhor está cuidando de nós. Salmo 108 tem um verso lá no início que diz assim, olha, na minha versão, não é? Eu vou ler da minha Bíblia, diz assim: estou preparado, ó Deus, muito bem preparado, preparado da cabeça aos pés. Estou pronto para cantar, estou pronto para orar, estou pronto para ouvir a tua voz e entoar a ti uma canção. Amém? Já cantamos, louvamos, já oramos e agora estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E eu creio, irmãos, e sempre falo isso aqui, que quando o povo de Deus se reúne, Deus tem uma mensagem. Já nos falou através das orações, já nos falou através das músicas, da palavra lida. Posso colocar aqui, né, Rose, no chãozinho aqui, por enquanto? Irmãos queridos, vocês, por certo, a grande maioria aqui, conheceu o extraordinário resgate dos meninos da caverna, lá na Tailândia. Os 12 mais o rapaz que cuidava, né, deles. Foram sobreviventes, inclusive um faleceu, um jovem faleceu esse ano. Em 23, então, de junho de 2018, vocês lembram disso? O mundo todo acompanhou. A chuva ficou intensa, eles saíram para dar um passeio de bicicleta.
há várias versões para isso, inclusive, né? Séries escritas. E eles entraram na caverna para se proteger do mau tempo. A chuva ficou intensa e eles ficaram presos ali, a água subiu. E eu fiquei muito assustada quando eu li que eles estavam a 4 quilômetros da entrada da caverna, a 800 metros, numa altura incrível. 4 metros da entrada, 800 metros e 1 quilômetro de altura. Era muito alto, eram muitas águas. E às vezes águas turvas, sujas. E em alguns momentos, em lugares estreitos, que não dava para os mergulhadores passarem com aquelas pessoas. É claro que passaram, né? Mas foi um resgate muito difícil, que o mundo todo acompanhou. Diz a história, que mais de 10 mil pessoas acompanhavam aquele resgate. E hoje, os meninos seguem os seus caminhos, segundo o tio-avô de um deles disse ao jornal. Pensem nesta frase. Hoje, os meninos estão seguindo seus próprios caminhos. Hoje, nós também seguimos os nossos próprios caminhos. Muitas vezes, vivemos consequências de nossas escolhas passadas, mas vivemos os nossos caminhos. O tempo passou para eles, passou para nós também. Vivemos os nossos caminhos. A Bíblia tem uma definição para caminho. Quando diz em Mateus 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E o seu caminho tem sido marcado por momentos agradáveis, momentos bons, por dores, experiências dolorosas, amargas, tal qual o hino diz, temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis. Como está a sua, a minha, a nossa vida? Será que nós temos marcas? Ou será que vivemos sentimentos que estão aprisionados dentro de nós? Talvez presos por aquilo que não se chama Deus, por aquilo contrário à vontade de Deus, os medos, as angústias, o ódio, a raiva, as decepções, as amarguras. O nosso desejo deve ser brilhar mais e mais em direção a Deus. Eu convido a todos que leiam comigo Provérbios 4, versículo 18. É um versículo fácil, todos nós até, eu imagino que já conhecemos esse versículo de cor. Mas, vamos ler juntos? Mas a vereda dos justos é como a luz que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Quando a gente acorda num dia de verão, principalmente, o dia começa a clarear. E vai clareando, clareando. A aurora vai chegando e vai clareando, até chegar aquele sol forte de meio-dia, 1h, quando as mamães recolhem as crianças, tira da água, leva para casa quem está na praia, ou quem está em casa passa o protetor, porque o sol está bem forte. Assim também é a nossa vida, a vereda do justo. A Bíblia faz uma diferença de vereda e caminho. Vereda, inclusive há um Salmo 23, nós vamos ler daqui a pouquinho, ele cita a palavra vereda como um caminho mais estreito, como um caminho onde passa os filhos daqueles que são chamados pelo Senhor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais,
até ser dia perfeito. Pensando nesse versículo, eu quero então ressaltar aqui 3 expressões presentes nele. E já vamos para a primeira expressão: vereda do justo. Então, como nós começamos a dizer, por vezes as veredas são usadas na Bíblia como uma figura para indicar caminhos trilhados pelos santos. E uma das referências bíblicas mais conhecidas por nós, ela faz uma citação de vereda, no Salmo 23. Nele o salmista Davi escreve: refrigera a minha, guia-me pelas... Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? Refrigera a minha alma, guia-me pelas... por amor do seu nome. Veredas da justiça. E daí a gente pode parar para pensar um pouquinho: que veredas são essas que o justo caminha? Será que o justo aqui são aquelas pessoas que são perfeitas, que nunca erram? A gente sabe que não é? Nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós não somos certinhos, que nós erramos. Nós bem sabemos disso. Refere-se não àquele então que é perfeito, bom, mas àqueles que foram justificados pelo Senhor. Não, a Bíblia fala que não há um justo sequer, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Com o pecado, nós herdamos essa natureza adâmica. Nós temos-a conosco. E nós somos pecadores. Por isso que nós todos carecemos da bondade, da misericórdia do Senhor. Criou-se um grande abismo entre Deus e o homem. O pecado, quando o pecado se alojou. Somente Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, teve esse plano estratégico de enviar Jesus Cristo. E é a ponte, a cruz de Jesus, é a ponte que nos liga aos céus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas como eu posso ser justificado? Quando que o sacrifício de Jesus vai me habilitar a ser justificado? E isso, queridos, implica em reconhecimento que sou um pecador. Significa também na minha disposição em confessar os meus pecados ao Senhor Deus. E a minha disposição em abandonar os pecados e não viver pecando. Então, nós devemos ter o cuidado e a consciência daquilo que Deus nos ensina. Reconhecer que somos pecadores, que carecemos da misericórdia do Senhor, que carecemos da bondade de Deus, e que precisamos ter disposição de confessar os pecados a Deus, não somente dizendo: Senhor, Tu conheces todas as coisas, perdoe todos os meus pecados. Aí fazemos um bololô, como dizia minha mãe, um bololô. E aí dizendo: perdoe todos os pecados. É claro, Deus conhece todos os nossos pecados. Mas quando nós fazemos como o salmista, nomeando, pedindo perdão: pequei, contra ti somente eu pequei, Senhor, e fiz aquilo que aos teus olhos é errado. E Davi nos dá esse exemplo, e tantos outros personagens também da Bíblia. E também a nossa disposição de abandonar o pecado e não viver pecando. Deus, Ele é tremendo. E quando nós então reconhecemos que somos errados, que temos uma falha, e que a gente não consegue dar conta daquela falha sozinho, é porque ninguém sabe do nosso pecado, aquele que está oculto. Há pecados que ninguém sabe, nem quem está perto da gente sabe, mas nós sabemos, e Deus conhece todas as coisas, e Deus sabe. Aí quando Deus olha para nós e vê que a gente não tem condição de nós mesmos, nós não temos condição de vencer aquilo, e aí a gente fala: Deus, mas me ajuda a vencer, eu quero vencer, não consigo, me ajuda.
Deus vem com a mão forte dele e te ajuda, porque Deus vê que você quer vencer, que você reconhece as suas falhas e que nós reconhecemos as nossas falhas. Os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Eu gosto de uma ilustração de uma garotinha que estava brincando na sua casa de fazer panelinhas de barro. E isso é bem uma experiência de quem mora em casa, né? Quintal ou rua que tem barro. Talvez a mãe compra argila, né? O barro para a criança fazer em casa também. Mas geralmente as crianças gostam de brincar assim. E o pai chegou do trabalho e a garotinha correu para o pai. Papai! São assim, né? Quando a gente chega em casa, eu lembro disso também. Os filhos correm para abraçar a gente. E a filhinha veio com a mão suja de barro. E o pai disse: filhinha, primeiro vai lavar as suas mãos. E quantas vezes com a gente assim também? Nós chegamos para Deus de qualquer jeito. Não podemos chegar diante de Deus, para Deus de qualquer jeito. E precisamos então pedir perdão a Ele, confessar os nossos pecados e aí orarmos confiantemente, sabendo que a bondosa mão do Senhor está conosco. Vereda do justo é quando somos justificados, então, reconhecendo que somos pecadores. Dizemos não à disposição humana de viver pecando e nos aproximarmos mais do Senhor. Os nossos pecados, como diz lá em Isaías 59:2, os nossos pecados nos separam de Deus. Imaginem vocês essa separação por um abismo. Qual seria a profundidade? Será que como naquela caverna, 800 metros a 1 quilômetro de profundidade, muitas águas ali, e eles estavam, como eu falei, a 4 quilômetros da entrada da caverna. Imagine que abismo. Mas o abismo do pecado do homem e Deus é um abismo muito grande e custou o sacrifício de Jesus. O homem, nós, por si só, nós estamos perdidos. E qual foi então a providência de Deus? Que Deus tomou para termos comunhão com Ele? Deus satisfez a sua justiça na pessoa do Filho. Portanto, podemos sim ser justificados pela fé através de Jesus, fé em Jesus. Romanos 5 diz isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Amém, irmãos? Que maravilha! A justificação então é a forma que Deus usa por meio de Cristo para nos tornar livres, e nele nós temos liberdade. Nós somos livres da perdição eterna, livres da condenação, pois nós éramos filhos da ira, como diz a palavra de Deus, e agora nós somos do Senhor.
Porque o salário do pecado descrito na palavra de Deus é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, como escrito em Romanos no capítulo 6, versículo 23. Então, o que é a fé? A fé é quando nós entregamos a nossa alma a Cristo. A fé é quando nós dizemos: Senhor Jesus, venha ser o meu Salvador. Entra aqui, limpa a minha vida, seja o meu Salvador. E Ele bate na porta do nosso coração. E Ele então porque Ele se fez justiça por nós. Há uma outra expressão que esse texto me remete, em segundo lugar, que é a luz da aurora. Vamos ver o versículo de novo? Mas, quem sabe leia comigo. Mas a vereda do justo é como? Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Aquela luz que amanhece, que você olha assim e diz assim: hoje o dia vai ter aquele sol. Vai raiando e vai clareando. E Jesus então diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em trevas. Nunca terá, mas terá, melhor dizendo, a luz da vida. Nunca andará em trevas. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Como diz o salmista: a quem temeremos? Lembra disso? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Glória a Deus. Irmãos, quantos caminham nas trevas? Quantos estão aprisionados? Quantas pessoas que dizem assim: nada dá certo para mim. Como foi o seu dia hoje? Nada deu certo. Tudo deu errado. Talvez aqui tenhamos pessoas que pensem assim: nada dá certo para mim. Nada dá errado. Tudo dá errado. Há muitas pessoas que caminham nas trevas, que estão com as suas almas aprisionadas. Almas aprisionadas pelo poder das trevas. Isso nos faz lembrar de um servo que antes perseguia os cristãos, que também tinha sua alma aprisionada na religiosidade. E eu falo de Saulo, de Tarso, quando perseguia os cristãos. Atos 9, a partir do versículo de 1 a 9, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Queridos, uma mudança radical na vida daquele homem. Um homem que perseguia os cristãos, e de repente ele se depara com aquela luz radiante, maravilhosa. O próprio Jesus aparece e diz para ele: Saulo, Saulo, e para os feitos presunçosos daquele homem. Que história maravilhosa! E os irmãos conhecem muito bem quem foi Paulo.
E como os ensinos de Paulo têm revolucionado as nossas vidas, as nossas igrejas. Uma mudança então radical no comportamento foi notada em sua vida. Ele teve a sua vida completamente impactada por aquela luz. O Senhor trouxe luz à sua mente e ele reconsiderou, pensou, melhor dizendo, em tudo o que tinha feito, inclusive na morte de Estevão. E Paulo se quedou diante do Todo-Poderoso, diante de Jesus. Aquela luz ofuscante e a voz que ele ouviu do céu impactou a sua vida. Deus também nos convida. Deus nos convida para vivermos como filhos da luz. Como diz o hino 416. Os irmãos sabem que é o hino que eu mais gosto. Ele também nos convida, porque os filhos da luz desfrutam o perdão. E essa é a certeza que nós temos, que se nós nos achegarmos a Ele, com o coração contrito, quebrantado, e pedirmos perdão por nossos pecados, Ele nos perdoa. E sabemos também que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Então vamos pedir e confessar os nossos pecados a Jesus. Os filhos da luz desfrutam o perdão. Os filhos da luz desfrutam o perdão de viver em seu louvor. E o hino diz também uma frase linda, que devemos marchar com confiança nesse caminho que Deus tem para nós. Começarmos a semana amanhã confiantes do Deus provedor, do Deus que olha por nós, do Deus que caminha conosco, do Deus que nos dá vitória, do Deus que nos dá certeza da nossa salvação, do Deus que cuida daqueles que estão longe quando nós oramos. A força da oração é muito grande no Senhor. Marchar com toda a confiança, mas em santidade e paz. Santidade, buscarmos ser santos, procurarmos ser santos, como Deus é santo. Temermos e tremermos diante da santidade do Senhor. Eu conheci uma pessoa que ele não fazia uma oração sem camisa. E ele dizia: em respeito à presença do Senhor Deus, o qual eu estou orando. Mas ele não vivia só aquela disposição física, não. Ele vivia com a vida dele, uma vida que a gente via de testemunho a Deus, em oração e piedade diante de Deus. E víamos como Deus respondia às suas orações. Buscarmos ser santos, tementes a Deus, fugir de todo mal. Essa é a vida dos filhos da luz. É fácil? Não, não é fácil. Mas se Ele pede santidade de nós, é porque nós podemos ser santos. Porque Ele caminha conosco e porque Ele diz: esforçai-vos, esforçai-vos. Esforça-te, Giovana, para ser uma pessoa santa. Esforça-te, Oscar, para ter uma vida santa. Esforça-te. E podia citar outros nomes. Será que nós estamos nos esforçando nessa caminhada de luz? Falamos de Paulo, o cego de Jericó. Eu até trouxe um pedacinho da poesia do cego de Jericó, de Mário Barreto França, para ler para vocês. Perto de Jericó, à margem do caminho, acostumava sentar-se, esmolando sozinho o cego Bartimeu. Ele nunca vira as paisagens sorrir sobre o céu de safira, porque era cego, um cego de nascença, mergulhado na dor da sua triste treva. Mas certo dia, porém, estava ele esmolando, quando ouviu o rumor de turbas caminhando, prestou toda a atenção e descobriu sem custo que era Jesus que vinha, o poderoso e justo Rabi. E sabe o que ele fez? Ao pressentir que perto dele se achava, pois ele não via nada, na esperança de ser escutado, gritava:
Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. E diante de ameaças de alguns que pediam para ele parar de falar. E no final da poesia, há uma parte linda aqui. Quando Jesus pergunta para ele: que queres tu que eu faça? E ele diz: que eu veja a tua graça, que eu tenha vista, mestre. Então Jesus lhe diz: vá em paz, a tua fé te salvou. E o poeta Mário Barreto França, é antigo, tá? Ele diz assim: quando ele abriu o olhar na mais grata surpresa, contemplou extasiado a linda natureza, o céu azul, o campo enfeitado de flores, o horizonte a sorrir em nuvens multicores. Porém, nada mais viu do que a luz refletida no olhar dos olhos de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Aquele homem que não podia ver, e que aquele homem que foi impactado com a luz do céu, com a luz de Jesus e com a salvação de Jesus. Será que há alguém aqui que está cansado? Cansado do caminho? A ausência da visão é uma dificuldade grave. A gente sabe disso. Ainda mais quem usa óculos, e quando perde o óculos, a gente sabe disso. Mas pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. Jesus abriu a vista aos cegos, mas havia muitos que o rejeitaram e que não quiseram enxergar a realidade em que eles estavam. A necessidade de ver, a necessidade de que os olhos fossem abertos para ver Deus, o Todo-Poderoso. E há coisas que podem ofuscar nossa visão espiritual. Nós bem sabemos disso. E é bom que nós estejamos atentos, que agora essa semana que se inicia hoje, que estejamos atentos a vivermos uma vida santa, uma vida onde nós vamos procurar não pecar, uma vida quando nós vamos estar em oração diante de Deus, fixando o olhar em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Luz da aurora, a luz de Jesus, que vai brilhando. Vamos desejar isso, irmãos, que a luz do Senhor brilhe mais e mais na nossa vida, até ser dia perfeito. Por último, em terceiro lugar, a consideração que eu quero trazer é dia perfeito, até ser dia perfeito. Vamos repetir? Mas a vereda do justo é como a luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Ser dia perfeito é um processo. E para sermos fortes na fé e vivermos o dia perfeito do Senhor, nós precisamos buscar a Deus com o coração quebrantado e contrito. Buscarmos ler a palavra do Senhor. Eu não vou pedir para levantar as mãos. Quem leu a Bíblia essa semana pelo menos umas 2 vezes? Ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e orarmos ao Senhor. Porque a gente sabe, irmãos, que se nós não fizermos isso, a caminhada fica difícil. Mas nós sabemos que isso é um processo. Precisamos ser fortes na fé, para compreendermos a vontade de Deus, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Crescermos espiritualmente, da forma como Deus quer. Às vezes Deus queria que nós tivéssemos uma compreensão diferente daquela que temos hoje, e nós não temos. Será que nós estamos aproveitando o tempo para crescermos espiritualmente? Na trajetória espiritual,
Nós precisamos crescer na dimensão de Deus, porque nós vivemos na perspectiva de eternidade. Nós não vivemos aqui ao nosso bel prazer, para juntarmos tesouros na terra. Eles são bons, vale termos uma condição melhor, e é bom, e nós trabalhamos para isso, e Deus tem nos dado, graças a Ele. Mas nós não vivemos aqui para juntarmos tesouro na terra. Nós vivemos aqui, temos uma missão, um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E se nós pedirmos a Deus: Senhor, qual o teu propósito na minha vida? Deus vai nos mostrar. E o Espírito Santo vai criar oportunidades para que nós falemos, para que nós testemunhemos dele. E aí a gente vai dizer assim: olha que bom, Deus me usou para testemunhar, Deus me usou para falar. Porque Deus vai usar a nossa vida para que as pessoas vejam que há Deus na terra. Então, é um sinal de maturidade espiritual quando nós temos o desejo de ler a palavra, o desejo de nos alimentarmos da palavra de Deus, e de buscar também esse crescimento espiritual, desejar uma maturidade espiritual, até ser dia perfeito. Mas a vereda do justo vai brilhando, né? É como a luz da aurora. O dia amanhece, o sol vai brilhando, 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 até ele alcançar o seu potencial de brilho. Então, a maturidade aperfeiçoada, nós só vamos encontrar em Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E por que Jesus disse: eu sou o caminho? Os discípulos estavam tristes, e Jesus diz isso aos discípulos para confortá-los, para que eles soubessem para onde Jesus ia. Aliás, Jesus já havia dito a eles há muito tempo que ele voltaria para o Pai. E eles estavam perplexos com a partida de Jesus. E aí Jesus conforta os seus discípulos. Jesus então lhes disse que deixassem de estarem preocupados, com corações turbados, tristes, porque ele estava indo para a casa do Pai. Eu vou ousar dizer que ele estaria vivendo o dia perfeito dele, mas ele está em todos os lugares, né? Que coisa boa isso. Ele cumpriu a missão, está consumado, ele cumpriu a missão, ele voltaria para a casa do Pai, e é o propósito de Deus, um dia nós estarmos juntos com eles, porque aonde Jesus está, nós estaremos também. Então será dia perfeito para nós, também dessa forma. Não só dia perfeito em buscarmos sermos melhores a cada dia, mas olhando por essa visão de eternidade, de fim, porque um dia haverá fim. Hoje nós tivemos um culto fúnebre aqui, e nós cremos pela fé que a irmã Olívia já louva ao Senhor. Deus recolheu a serva amada dele, e ela já está com ele. Quantas vezes estava sentadinha ali? Hoje ela já está. Ontem Deus recolheu a serva amada dele, e ela já desfruta do céu, já louva ao Senhor, já é dia perfeito para ela, e será para nós um dia, esse dia glorioso, quando nós haveremos de ver o Senhor face a face. E após então, voltando ao texto aqui, dizer que haveria lugar na casa do Pai, quando ele falou para os discípulos que vocês estarão comigo também lá. Então, após dizer que haveria lugar na casa do Pai para eles, Jesus diz: e vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo? Lá em João 14:4. E ele já havia revelado o caminho. Então Tomé, representando também os demais discípulos, eu imagino, né?
diz que eles não sabiam nem para onde ele estava indo. Todavia, Jesus responde à pergunta de Tomé de forma direta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha, irmãos. Que maravilha nós ouvirmos essa verdade, porque é a verdade que nós cremos nela. E, como diz o hino 114, como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir nos buscar para vivermos o dia perfeito com o Senhor. E a mensagem diz: como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrungir. Eu irei com Jesus me encontrar, irmãos. Nós iremos com Jesus nos encontrar. Então será dia perfeitíssimo para nós. Oh, que maravilha! Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Então veremos o Senhor face a face, nosso Mestre amado, a luz perfeita de Deus, a luz perfeita de Deus, que irradia a nossa vida, que ilumina o nosso caminho e que faz-nos viver o dia perfeito do Senhor. Então, concluindo, queridos, quando a vida reluz para o crente, nós somos justificados, nós vivemos um caminho na luz, até o perfeito dia do Senhor. Aí nós vamos cantar que Jesus transformou minhas trevas em luz. Jesus já transformou suas trevas em luz. Ele é a luz do mundo, e quem o segue não anda em trevas. Jesus hoje te convida a fazer de você uma nova criatura, te dar vida nova, escrever uma nova história e fazer morada no seu coração, como faz morada no meu coração, como faz morada na vida de muitas pessoas, talvez que você conheça. Então, Jesus nos convida: vinde após mim. E a vereda está marcada. A vereda está marcada, sabe por quê? Porque Cristo adentrou a vereda por nós. O véu do templo se rasgou, do alto a baixo, e é por isso que nós podemos ir e estarmos diante do Todo-Poderoso e confessar os nossos pecados e orar ao Senhor e entregarmos a nossa alma a Ele. Isso porque se nós não entregarmos a nossa alma, o ladrão vem e rouba a nossa alma, a alma daquele que não entregou ao Senhor. Então, Deus, Ele com Jesus te convida, e Ele quer escrever uma nova história para você. Ele instaura uma nova forma de aproximação sua com Deus. E Ele quer te guiar por veredas da justiça, por amor, sabe de quem? Do seu nome. Do seu nome. Vamos cantar essa música que fala que Jesus transformou minhas trevas em luz, porque Ele estendeu a sua mão para mim. Ah, que maravilha! Jesus está aqui estendendo a sua mão para você também. Segure na mão do Senhor e adentre a este caminho. Um caminho que você sabe que Deus está com você até o fim, quando você viverá o dia perfeito do Senhor. A minha alma estava longe do
estendeu a sua mão para mim. Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai, gratos a Ti, porque o Senhor estendeu a sua mão para nós. Ó Deus, que maravilhoso encontro foi aquele que o Senhor teve conosco, batendo na porta do nosso coração. E nós, Senhor, desejamos, ó Pai, que entrasse a luz do céu, que raiasse a luz do céu em nossa vida, para que pudéssemos, ó Deus, caminhar com o Senhor, dia a dia, Senhor, conhecendo-te, crescendo, Senhor, na condição de pecadores, mas perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor tem nos sustentado, e nós te agradecemos por isso, porque Tu estendestes a Tua mão para nós, ó Deus. Muito obrigada por isso, Pai. Agora, Senhor, nós não sabemos se há aqui alguém que precisa também segurar na mão de Jesus. Ó Deus, que Tu fales aos corações, Tu que sondas os corações, fale agora aos corações, e que Teu Santo Espírito, ó Deus, que é fonte de poder, de vida e de alegria na vida do cristão, seja agora, ó Deus, convencendo os nossos queridos do seu pecado, da justiça e do juízo do Senhor, que virá julgar a terra, ó Pai. Senhor Jesus amado, fale aos corações. Oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero perguntar a você, se você que ainda não manifestou que está seguro nas mãos de Jesus, se você quer neste momento dizer: sim, eu quero segurar na mão de Jesus, quero que Ele me tire das trevas para a sua maravilhosa luz, quero seguir um caminho de vitórias, um caminho com Deus, viver uma vida de fé no Senhor. Eu quero segurar na mão de Jesus. Alguém aqui que deseja ter esse compromisso e que deseja manifestar, levantando a sua mão assim, olha, como eu estou levantando a minha aqui. Alguém que deseja dizer que quer segurar na mão de Jesus? Alguém? Alguém deseja? Levante a sua mão bem alto assim, que eu vou orar por você. Alguém aqui que deseja dizer: Senhor Jesus, eu quero segurar na Tua mão. Quero que o Senhor tire as trevas do meu caminho. Quero viver um caminho de luz, uma vida perfeita em Ti. Alguém que deseja firmar esse compromisso com o Senhor? Alguém? Ainda que você não levante a sua mão, mas que você deseje, faça esta oração comigo. Agora eu vou orar novamente. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como Salvador da minha alma, e peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, que faça que os meus dias sejam melhores. Os meus dias não têm sido fáceis, Senhor, longe de Ti, sem Deus, sem salvação. Quantas vezes eu vivo em trevas, mas, ó Deus, eu Te peço que transforme as minhas trevas em luz, e que segura na minha mão, Senhor, para que eu possa ter uma vida triunfante em Ti. Ó Senhor, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que limpe o meu coração e que me ensine a trilhar as Tuas veredas, as veredas da vida, Senhor, crendo que o Senhor está comigo. Eu oro agradecida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos dê uma boa semana
e que seja uma semana de vitória, para a glória do nome do Senhor, amém? Amém. Estamos terminando este culto, esta celebração, agradecendo a todos aqueles que estão conosco aqui, presente, e aqueles que estão participando conosco também, através das mídias da nossa igreja. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Eu creio que nós temos alguns visitantes aqui. Nós temos alguns visitantes? Levanta a mão se a gente tem algum visitante. Temos bastante. Que bom! Vamos agradecer a presença deles, queridos, vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre, né? Que o Senhor abençoe a vida de vocês todos que estão aqui conosco. Nós queremos também lembrar a igreja, né, para que a gente continue orando, né? A irmã Giovana já citou aqui, mas vamos continuar orando pela família, né, da irmã Olívia, a irmã Nailsa, toda a sua família, seus irmãos, seus parentes. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, continue abençoando. É assim, é estar na presença de Deus. Muito bom estar aqui de novo hoje de noite, ver vocês, viu? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Nós vamos terminar este culto, queridos, e nós vamos ficar em pé. Quero te convidar a ficar em pé, e nós vamos cantar a última canção. E você vai para casa com essa canção no seu coração. Se você não teve a oportunidade de dar o seu dízimo e a sua oferta, através dessa canção, você vai poder depositar o seu dízimo e a sua oferta. E ao final desta canção, nós estaremos nos retirando, indo aos nossos lares, em nome de Jesus. Tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência.
Que o Senhor nos abençoe. Com esta canção nós estamos despedindo.